como Cervantes, o inferno é a negra cidade das lágrimas, o abismo das dores, o desterro das raças criminais. Ali não existe nenhuma escada para subir, só um túnel escuro de onde jamais sairá a alma cativa. Podemos dizer que só há uma placa onde diz: livre entrada para quem chega, e do lado de dentro, do lado interior, um letreiro que diz: proibido sair. O inferno é um lugar de tormentos, onde os homens que ali entrarem serão atormentados em seus sentidos naturais. Isto tem sido uma afirmação bíblica, isto tem sido uma afirmação de experiências que muitos servos de Deus em várias partes do mundo tiveram com relação à existência do inferno. Eu quero dizer para você, terminando esse meu testemunho, de alguns tormentos que Deus me fez entender que ali existem. Por exemplo, ali será imposto o tormento para o sentido da visão. A Bíblia diz que os ímpios serão jogados nas trevas eternas. O inferno é uma caverna muito escura, de cor preta, devido à fumaça do fogo. Ali não tem janelas para respirar. O fogo do inferno é um fogo escuro, é um fogo sem luz. Muitas pessoas podem pensar: como é que pode ser escuro o lugar onde tem fogo? Não dá para explicar. Você pode ver isso em 2 Pedro 2:4. Este será o castigo para os olhos dos ímpios, aqueles que olham para a mulher alheia, para o homem alheio. Este será o castigo para os telespectadores, para aqueles que perdem tardes e noites inteiras olhando a televisão sem pensar em Deus, não dão tempo para Deus, dão tempo para tudo menos para Deus e a sua palavra. Este será o castigo dos boêmios, daqueles que gastam horas das noites em boates, em clubes noturnos, em casas de espetáculos, viram à noite bebendo, tomando sem pensar em Deus. Este será o castigo daquele que espera nas trevas da noite para roubar, para assaltar, para matar, para prostituir. Olha, aqueles que preferem as trevas, o dinheiro, a glória do mundo, do que o Evangelho. Mateus 5:29, Mateus 13:42. Tormentos para a audição. Você poderia dormir tranquilo com um enfermo que só vive queixando-se? Pense nisso. Você poderia dormir com um cachorro latindo a noite inteira? Você poderia dormir tranquilo com um toca-disco em alto volume ligado? Você poderia dormir tranquilo com pessoas em um bar gritando sem parar, pulando e brigando? Quem poderá ter tranquilidade então no inferno, onde constantemente estará ouvindo explosões de bombas, rugidos de leões, assobios de serpente, descargas de metralhadoras, blasfêmias, maldições de filhos contra pais e pais contra filhos? Quem poderá ter tranquilidade ouvindo de dia e noite pessoas pedindo água, 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 como as rãs que ficam chiando nas noites, gritando na beira dos lagos? Esse será o castigo eterno para aqueles que não gostam de ouvir a palavra de Deus, aqueles que preferem ouvir os blasfemos cantores do mundo com músicas pornográficas, malignas, que não falam de Deus e nem existem para a glória de Deus. Esse será o tormento para aqueles que vivem brigando o dia inteiro. Briga entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, vizinhos com vizinhos. Mateus 25:41. Também haverá o tormento para o olfato. Tormentos que o nariz sentirá o cheiro do enxofre, das feridas cancerosas, das axilas que não se lavarão pelos séculos, os excrementos, os corpos cadavéricos dos condenados serão mal cheirosos, diz a Bíblia. Quem poderia viver tranquilo junto com cadáveres em estado de decomposição, fedendo, cheirando mal, apodrecendo do seu lado? Tormentos para a gustação,
Muitos sofrerão fome, sede espantosa. Não terão jamais um pedaço de pão, nem uma gota de água. Somente comerão esterco, chumbo derretido, fel de dragão. A Bíblia fala de um rico que foi condenado, e ele pedia que só a pontinha do dedo molhada com água fosse colocada na sua língua, mas não foi permitido, conforme Lucas 16, 19 a 31. Este será o castigo para aqueles que não desejam alimentar-se da palavra de Deus. Aqueles que vivem comendo as bolotas do mundo. Aqueles que vivem no cinema, na televisão, nas danças, dos vícios. Aqueles que vivem longe de Deus, mas perto do mundo. Esse tormento alcançará a língua do mentiroso, do murmurador, do semeador de contendas, daqueles que blasfemam contra Deus e o seu próximo, contra os obreiros, contra os servos do Senhor. Tormentos para o tato, pessoas que vivem roubando, pessoas que vivem nos vícios, fumando, com charutos, com cachimbos nas mãos, pensam que não tem problema, haverá esse castigo lá. Veja Provérbios capítulo 5, versículo 5. Tormentos do corpo, muitos serão chagados, muitos serão o inferno atormentados com câncer na pele, feridas, chagas que nunca mais se curarão e terão um apodrecimento eterno. São as pessoas que acham que a beleza do corpo está na vaidade externa, na vaidade física. Deus falou sobre isto. Castigo da imobilidade, isso aqui é sério. Isso aqui são para os preguiçosos, para os negligentes, aqueles que jamais ganharam uma alma, aqueles que só ficam de braços cruzados, enquanto outros estão dando as suas vidas pela obra missionária, pela causa do Evangelho. Aqueles que têm dinheiro, têm bens materiais, foram abençoados, mas fecharam as mãos. Ficam na plateia, mas não querem entrar na arena, não querem padecer com os verdadeiros cristãos, tem medo de enfrentar os leões, não tem coragem de oferecer a mão para aquele que está dando a sua vida, a sua família, em desgastes do reino de Deus. Também haverá o castigo da movimentação eterna. Essas pessoas que não terão mais paz, lá na eternidade, eles ficarão, enquanto alguns ficarão jogados ali na treva, nas trevas externas, amarrados e atados dos pés e das mãos, outros ficarão eternamente em movimento, aqueles que gostam de estar nas festas de danças, nos carnavais. Para finalizar, quero registrar que um grande castigo será imposto sobre a mente. As lembranças atormentarão a consciência. Ali se lembrarão dos conselhos. A gente falava sempre da existência desse lugar, ninguém acreditou. Assim sofrerão em saber que poderiam ter se livrado, mas foram incrédulos, zombaram e não quiseram crer. Meus amigos, no inferno a mente será castigada pelas lembranças. O rico é prova, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Ali não há harmonia, nem amor e nem paz. Ali somente existe ódio, maldade, blasfêmia, vingança. Todos serão inimigos de Deus, conforme Judas 11 a 13. O inferno é uma região calamitosa. O inferno é um lugar que você tem que fugir de qualquer jeito. O inferno é semelhante a uma cidade ardendo, um monte se incendiando, um mundo que se abrasa. Você pode perguntar, pastor Nildair, quantos são os condenados? Mateus 7,13 diz que são muitos. Virão de todas as partes. Muitos estão ali esperando, conforme Apocalipse 20:13, o juízo final. Esperando. Muitos se levantarão nos últimos dias para serem levados diante do tribunal da justiça do Deus eterno. Serão julgados e não serão achados em misericórdia. Meu amigo, se este é o teu futuro, em nome de Jesus Cristo, te arrependa agora. Dedica a tua vida para Deus.